Olá pessoal, eu sou o João Santana, estou aqui hoje com o Daniel Santos. Tenho a grata satisfação de estar fazendo esse bate-papo com o Daniel, celebrante experiente, celebrante de Ubatuba. E hoje nós vamos falar de 3 coisas que é uma dúvida, que é uma coisa assim, muito procurada por aí, o pessoal sempre tem dúvida, que é o casamento gratuito, o casamento civil e o casamento religioso com efeito civil. Roda a vinheta! Não tem? Não tem vinheta! Bom, gente, para falar para vocês do casamento civil gratuito, né, muito pesquisado na internet, muitas noivas não querem pagar a taxa do cartório, que aqui no estado de São Paulo é por volta de R$500. Isso varia de estado para estado, porque são os cartórios que definem essa taxa, tá bom? Nossa, R$500 para o cartório para fazer meu casamento civil. Sim, existe uma lei do casamento civil gratuito para pessoas que realmente não possuem condição de pagar essa taxa do cartório. É uma lei federal, sim. Então em qualquer estado da federação você tem direito a isso, só que você tem que ir no serviço social da sua cidade, pegar uma declaração, um atestado de pobreza realmente, então você vai ter que comprovar renda, você vai ter que dar um comprovante de endereço ali, ou pelo menos declarar o endereço, pode ser que a assistente social vá até a sua casa. Não sei qual é o critério que o serviço social da sua cidade vai adotar para te dar esse atestado, essa declaração de pobreza, de que realmente você não pode pagar a taxa do casamento civil. Com esse atestado do serviço social da sua cidade, né, um atestado oficial, você vai até o cartório da sua cidade e consegue dar entrada no seu casamento civil, que vai acontecer lá dentro do cartório com as condições e regras que o cartório determinar. Não tem festa, óbvio, né? Como é que você não tem R$500 para pagar a taxa do casamento civil? Eu tive um caso e vai assim. dar uma festa? Eu preciso contar uma história que aconteceu comigo. As histórias são sempre boas. Não, teve um casal que procurou, né? Que me procurou. Até então não havia fechado contrato ainda comigo e eles disseram: olha, nós estamos querendo, a gente já foi no cartório, estamos dando andamento lá para ver se a gente é dispensado daquela taxa. Na época estava 470 e pouquinhos, que é a taxa aí do interior de São Paulo, da capital também. Aí eu falei: olha, mas eu tenho uma notícia, tenho uma péssima notícia para você. Se você escolheu fazer o casamento, fazer o atestado, assinar um atestado de pobreza, você não consegue fazer o casamento religioso com efeito civil, que é, né, o que nós praticamos aqui no nosso ofício. Então, acho que tem até uma pergunta assim curiosa aí. Olha bem, pense bem, reflita bem sobre o que você está assinando. Se você está atestando pobreza, cuidado. Cuidado, porque aí não pode ter celebrante, não pode ter festa, não pode ter fotógrafo. E não só isso, né? Olha o que você está atestando para sua vida. Também tem né? Isso. No também campo tem invisível. Isso. O que você está testando? O João, né? Eu também sou muito espiritualista, né? Você está assinando um atestado de pobreza, você está trazendo uma energia para a sua vida. Afirmando, assinando um contrato de pobreza para a sua vida. Mas migrando, né, desse assunto, uma vez que a pessoa assina esse atestado, ele vai ter aquele casamento. Ele não pode ter o casamento religioso com efeito civil, que tem a festa. Isso, a gente pode falar também, né, do casamento religioso com efeito civil. Então, qual é a diferença do casamento civil no cartório, o casamento civil em diligência e o casamento religioso com efeito civil? Qual é a diferença entre esses 3? Exatamente. Eu vou falando aqui, João, e você me ajuda a explicar direitinho. O casamento civil, ele é feito dentro do cartório. Como dar entrada? Antes de ir ao cartório, você pode ligar lá e perguntar a documentação correta. Eles vão te passar tudo certinho que você precisa levar no dia para dar entrada no seu casamento. Você tem que ir 3 vezes no cartório. A primeira vez é para dar entrada e você já tem que levar, os cartórios estão pedindo a certidão de nascimento atualizada. Você tem que tirar uma certidão de nascimento atualizada sua. Ah, mas a minha certidão dá para ler, está visível. Não. A certidão de nascimento, ela está colocando agora, os cartórios estão colocando... Tem uma legislação nova e uma lei nova. Todos os casamentos, união estável que você fez na sua vida, divórcio, isso aparece na certidão de nascimento. Por isso que eles exigem a certidão de nascimento atualizada de 90 dias. Estabelece um prazo aí, não adianta você ter do ano passado. Não adianta você tirar a certidão de nascimento hoje para dar entrada no seu casamento daqui a um ano. Você tem que tirar a certidão de casamento, de nascimento hoje para dar entrada em até 90 dias no seu casamento lá no cartório.
Então essa primeira ida no cartório, com todos os documentos que você já ligou no seu cartório perguntando quais são, você vai, os dois que se casarão, noiva com noivo, noiva, noive, né? Todos os casamentos possíveis. Todos os formatos, né? Todos os formatos possíveis, vai os dois nubentes, os dois contraentes, os noivos, né, que contraem casamento, duas testemunhas maiores de 18 anos que conhecem os noivos, Sim. tá? Duas testemunhas que conhecem os contraentes, tá bom? E o documento pessoal, né? RG, CPF ou CNH. RG, São CPF, esses três CNH, itens. de todo mundo, né? De todo mundo, mundo, óbvio, para ter a qualificação civil ali. São tá esses bom? três itens. O endereço normalmente é declaratório, né? Cada cartório eles usam Uma regra diferente. eles usam um procedimento documental diferente. Tem cartório que pede comprovante de endereço, tem cartório que não. O fato é que nessa ocasião que o Daniel mencionou, vão dar entrada no processo. Isso, aí dá vão entrada. preencher um formulário lá tal, e eles vão marcar a data da efetivação do casamento. Que aí pode ser o casamento civil no cartório, Isso. aí pode ser o de diligência ou o casamento religioso com efeito civil. Só para explicar, o diligência que nós estamos falando aqui é o deslocamento que a pessoa responsável do cartório, que geralmente é um juiz de paz, ele vai sempre acompanhado de uma escrevente ou de um escrevente, ele vai se deslocar até o local do casamento, onde vai... Isso, é o casamento civil fora do cartório. Isso. Tá? E o casamento religioso com efeito civil é através de uma igreja. Então, nesse dia que você vai dar entrada no seu casamento, você já tem que dizer ao cartório, eu vou casar aqui no cartório, eu vou casar em diligência, ou seja, eu quero que só o juiz de paz vai lá no buffet que eu contratei fora do cartório, tal dia, tal horário, ele só lê a ata, confirma os nomes, pega a assinatura das testemunhas, todo mundo assina e pronto. Esse é o casamento civil com diligência, né? O juiz de paz indo até o local. O juiz de paz que é um funcionário do cartório, né? A grosso modo, né? Digamos assim, ele é atrelado ao cartório, mas não é o juiz de direito, não é aquele juiz lá do fórum, né? É o juiz de paz. É o juiz de Tem paz. um vínculo com o cartório para fazer isso. Só para fazer os casamentos, tá? E o terceiro, que a gente pediu para o Daniel comentar também, que é o casamento religioso para efeito civil, que é esse que os celebrantes vinculados a uma instituição religiosa têm autoridade para fazer. Ou seja, perante a legislação, é uma pessoa, né? Os ministros religiosos. Os ministros religiosos têm autorização para fazer. A gente não vai entrar no mérito da questão da legislação, Estado laico, não vamos entrar nisso. Sim. Então o celebrante que está vinculado a uma instituição religiosa ou qualquer ministro religioso, ele tem autorização para fazer essa modalidade. E os documentos, normalmente o cartório, são esses mesmos que nós mencionamos. Certidão de nascimento. A entrada para os três é a mesma coisa. É a mesma coisa. A entrada é o mesmo. Às vezes, no casamento religioso com efeito civil, às vezes eles pedem um requerimento, uma declaração da igreja, da instituição que o celebrante faz parte. Aí vem com papel timbrado, o celebrante vai colocar os dados do casamento, o cartório pode apesar de não existir lei que exija esse documento. Isso, não tem cartório, uma lei, né? O cartório, e aí varia de cartório para cartório. Tem cartório que tem o modelo da declaração inicial da igreja, tem cartório que nem pede, tem cartório que não quer nem saber qual é a igreja. Tem cartório que ele pede só os dados, ou às vezes ele não quer saber, porque no próprio modelo documental dele, no processo documental dele, é depois, né? Ele pega depois o termo de casamento que foi assinado lá na cerimônia. Então, voltando, né? Deu a entrada no casamento civil. Aí vai correr o período de 15 dias do proclamas. Lembra da primeira ida no cartório para dar entrada. A pessoa vai munida com esses itens, né? A certidão de nascimento, com os documentos pessoais e com as testemunhas maior de 18 anos. Mas sempre bom ligar no cartório para confirmar, porque... né, às vezes a regra muda, né, João? A gente tem muita experiência, tem cartório que pede uma coisa e cartório que pede outra. Então ligou no cartório, foi dar entrada no seu casamento civil. Aí tem um período de proclamas. Casamento civil, ou em diligência, ou religioso com efeito civil. Você deu a entrada, tem um período de proclamas, são 15 dias que o cartório vai divulgar na internet ou afixar no mural de entrada lá do cartório, ou as duas coisas. Ou às vezes tem um site específico, né? Site específico, na verdade é divulgado, né, no site dos registradores brasileiros, é divulgado na internet o teu nome, para que se tiver algum processo, alguma coisa, algum outro casamento naquele CPF, eles já não emitem a habilitação, eles já não permitem que você se case duas vezes no Brasil sem ter se divorciado. Né? No Brasil não é permitido a poligamia, por isso que aquela pergunta, se alguém tem alguma coisa contra este casamento, fale agora ou cale-se para sempre,
foi substituída pelo período de proclamas, tá? Então o seu nome é divulgado na internet, o nome do seu companheiro, da sua companheira é divulgado na internet, nos jornais e fixado lá no cartório, para que alguém se manifeste contra o casamento. Passou 15 dias do período de proclamas, ninguém se manifestou contrário, aí o cartório vai marcar o dia para você ir lá fazer o casamento civil no cartório, ou o cartório vai dizer, ok, o juiz de paz vai lá fazer o casamento lá no buffet, ou eles vão emitir a habilitação para o casamento religioso com efeito civil. Só um parênteses, tem cartório que chama esse documento de certidão de habilitação, tem outros cartórios que chama de certificado de habilitação. Tá. O nome altera um pouquinho, mas é o mesmo documento. É a habilitação. Inclusive eles constam nesse documento, nesse certificado de habilitação, assim, não houve nesse período... Isso, eles colocam lá. Não houve nenhum... Eles colocam, inclusive, assim, foi divulgado no dia tal, no site tal... E não houve ninguém contrário a essa intenção. Alguns colocam assim, nem a promotoria de justiça se manifestou contra, né? A promotoria de justiça da região não se manifestou, tá? Então vem essa habilitação para o casamento religioso com efeito civil. Aí a segunda ida ao cartório, então a primeira para dar entrada, a segunda ida ao cartório já vai variar. Se você vai casar no cartório, a segunda ida você já casa no cartório. Por isso que o casamento no cartório ele é mais simples, né? É uma ida a menos que você faz. O rito é mais fácil. Mais fácil o casamento no cartório. Com certeza. Tem noiva que não quer porque quer o casamento no mesmo dia. Aí já vou falar da licença gala também. Quer o casamento no mesmo dia da cerimônia social, no papel, e também não quer pensar no vestido do casamento civil, né? Tem isso, foto. Gente, casamento civil é que nem tirar RG, tá? Você vai tirar um RG no poupa-tempo, você vai com vestido de tirar RG no poupa-tempo? Não. Casamento civil no cartório, você não precisa ir de vestido, de branco. É muito louco. Tem gente você vai de bermuda. Você pode ir de bermuda casar no cartório. Não tem problema nenhum. As pessoas, existe uma coisa da tradição na cabeça das pessoas, porque as pessoas falam, eu vou casar no cartório, mas a gente não quer deixar, já que vamos fazer, a gente não quer deixar, não quisemos deixar passar em branco. Aí vai ter mais gasto, né? Aí, já que vamos fazer o jantarzinho, vamos pegar o fotógrafo. Aí pega o fotógrafo, pega músico, aí já pega maquiagem. Aí já vira um evento próprio. Mas assim, para tirar um RG no poupa-tempo, né, você tá tirando ali um documento, é uma certidão de casamento. Não é o casamento de vocês, é o casamento social, tá? Não é a certidão de casamento. Certidão de casamento é o RG. Você vai no poupa-tempo, você não vai com terno e gravata para tirar RG no poupa-tempo. É isso, tá? Casamento civil no cartório é isso. Não dura 10 minutos. Não dura 10 minutos. É a leitura da ata, vocês assinam, as testemunhas assinam, e pronto. Acabou. E aí, no casamento civil, no cartório, a terceira ida é para buscar a certidão de casamento, tá bom? Isso aí. O casamento em diligência, essa parte que seria feita no cartório, vai ser feita lá no buffet, tá? Onde no local do seu casamento. Casamento em diligência normalmente na mesma cidade onde você mora, né? Casamento em diligência, quando envolve outra cidade, tem transferência de um cartório para outro. O cartório corre 2 vezes o período de proclamas, você paga muito mais taxa, paga transferência, é mais complicado. Não vale muito a pena. Não vale muito a pena, tá? Então, casa no cartório, no civil, no cartório mesmo, e você pega essa certidão de casamento, já vou falar da licença gala, e usa essa licença gala para preparar o seu casamento. Mas eu já vou falar da licença gala. Só voltando aqui, no casamento religioso com efeito civil, a segunda ida ao cartório é para buscar a habilitação de casamento religioso com efeito civil, que você tem que trazer na cerimônia conosco, celebrantes que somos ministros... Nós que somos ministros religiosos, tá? Então você tem que trazer ou para o seu pastor ou para o seu padre, né? Normalmente a Igreja Católica está pedindo para você casar no cartório e já levar a certidão de casamento lá antes de fazer o casamento na igreja, tá? Só um parêntese. Mas assim, conosco, celebrantes de casamento que somos ministros religiosos, você vai trazer essa habilitação no dia da cerimônia. A gente já vai preparar o termo de casamento pela igreja, que vai ser assinado por todo mundo. Todo o rito legal, processual vai ser cumprido. E aí, a terceira ida ao cartório no casamento religioso com efeito civil é para levar esse documento lá. Né? Com a firma reconhecida do celebrante. O celebrante reconhece a firma, né? O ministro religioso reconhece a sua firma. E aí você tem 90 dias da emissão da habilitação para levar o termo do casamento de volta
ao cartório. Se você não levar, perdeu o prazo, perdeu todo o processo do casamento Tem que fazer civil. de Tá? novo. Tem que fazer tudo de novo e aí você vai acabar casando no cartório mesmo. Então, leva de volta o termo de casamento com a firma reconhecida do celebrante ao cartório, espera mais alguns dias e aí sim você vai, normalmente 2 ou 3 dias, né? Na capital eles entregam na mesma hora, eles redigem a certidão de casamento e entregam na mesma hora. Eles pedem ali uns 40 minutos, a pessoa fica ali no balcão e tal, eles entregam na mesma hora. Mas no interior, eles costumam pedir entre 5 a 6 dias úteis para emissão da certidão. E aí você vai a quarta vez para buscar essa certidão. Então no casamento, no cartório você vai 3 vezes. Dar entrada, casar e buscar a certidão. No casamento religioso com efeito civil, dar entrada, buscar a habilitação, levar o termo de casamento e buscar a certidão de casamento. Então casamento religioso com efeito civil é um pouco mais burocrático, um pouco mais trabalhoso nesse sentido, tá? E a licença galo, o que é a licença galo? É uma lei que dá aos noivos o direito de tirar 3 ou 5 dias, tem empresa que dá 8 dias. Mas como é que é essa regra? Né? Depende da empresa. Tem empresa que adota um plano lá de empresa solidária e aí dá mais dias, tá? Mas a lei prevê ali 3 dias certos que depois do seu casamento, 3 dias de trabalho. Então você casa no sábado, eu tive uma moça que casou comigo, ela é aeromoça. Então ela trabalha normalmente de domingo a domingo. Começou a contar os 3 dias de licença gala dela, licença casamento, começou a contar no domingo, porque ela trabalha de domingo. Se você não trabalha sábado e domingo, você casa no sábado, vai contar a partir de segunda-feira, não de domingo. Então você vai ter segunda, terça e quarta de licença gala. Se a sua empresa adota o plano, pergunte ao seu RH, você vai ter 5 dias. Né, Daniel? Pergunte ao seu RH, você vai ter 5 ou 8 dias de licença casamento, de licença gala, depois da data oficial do seu casamento. A data oficial é da certidão de casamento. E aí você pode casar no cartório, na sua cidade, e usar esses dias, né? Você pode casar uma semana antes do seu casamento social no cartório, dia de semana que seja, você casa no cartório e você usa 5 dias, 3 dias, 5 dias para já ir preparar o seu casamento social. É mais fácil, com entendeu? certeza. Você tira os dias antes, né? Sim. Daniel, só para fechar esse assunto, eu acho legal, essa licença gala foi bem lembrado da sua parte. Os casais me perguntam assim, João, mas o que eu tenho que fazer lá em relação à empresa? O que eu geralmente recomendo é que a pessoa faça uma foto do termo de casamento. O termo de casamento é aquele documento que, se for o casamento religioso com efeito civil, ele pede para o ministro religioso, para o celebrante, o que for, uma foto daquele documento e manda para o RH. Fala, vou mandar aqui uma foto, uma prévia. Aquele documento não vale. O documento que vale é a certidão de casamento. Você vai buscar no último dia. Mas, né, às vezes acontece de alguma pessoa da empresa estar no casamento, estar na cerimônia, já fala, não, aconteceu mesmo, de fato. Inclusive, se você manda uma fotinha e fala, daqui o cartório nos pediu 5 dias para poder fazer a certidão. Ou às vezes, se o casamento foi numa outra cidade e o ministro religioso ou o celebrante que fez não tem firma aberta naquela cidade, na sua cidade, você vai ter que esperar uns 3 a 4 dias a mais para chegar esse documento para o SEDEX, para você pegar e levar lá no cartório, para depois sair. Para depois sair. Aí sim você vai pegar essa certidão e levar lá no RH da empresa. É fácil combinar com o RH da empresa o seguinte, eu vou me casar tal dia. Isso é fácil. Aí você já tira esses dias. Combina com o RH o seguinte, tudo bem, é simples. Se eu não te apresentar a certidão de casamento nesse dia, você desconta as horas. Ou eu vou pagar essas horas. Isso aí, gente. Pronto. Se eu não apresento a certidão, até o final do mês, você desconta as horas do mês que vem, ou nesse mês mesmo, você desconta. Então eu tenho até tal dia para te trazer essa certidão de casamento oficial, para você não descontar do meu salário esses dias da licença galo. É simples, né? Muito bom, gente. Eu acho que o assunto caberia muito mais comentários sobre cada uma dessas modalidades. E aliás, Daniel, tem um assunto aqui que está muito recorrente, muito pedido também. Esse pedido não aconteceu lá na plataforma, aconteceu na rua, aqui na Vivência, sobre a questão dos regimes de bens. Então vai ficar para um próximo vídeo esse assunto. Já está com 20 minutos já. Então, sobre os regimes de bens para casamento, né? Já vou adiantar uma coisinha que é muito importante.
procure um advogado. Porque assim, Não é nós assunto, não não. somos advogados. É. A gente vai gravar um vídeo aqui, então Dando curta esse dicas, vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, tá? Que a gente vai ter esse vídeo lá no canal também sobre os regimes de bens, comentando de uma maneira genérica, tá? De uma maneira geral. Até onde nos cabe aqui, né? É, porque assim, existem pessoas e pessoas, casos e casos específicos que você realmente precisa do seu advogado para ver qual é o melhor regime de bens para vocês, tá bom? Mas se inscreve no canal, deixa seu like para você ver esse vídeo que a gente traz muita informação bacana e relevante aqui na Sociedade de Celebrantes para vocês. E só para lembrar, tô muito feliz que o Daniel, a gente está aqui gravando esse vídeo e topou de fazer essa conversa. E nós teremos outras conversas, outros bate-papos desse com o Maurício Macri, com o Anderson Silva, que a gente vai estar abordando outros assuntos, trazendo outras informações diversas sobre o mesmo assunto, que é casamento, que é a nossa paixão aqui em comum. Então, mais uma vez, muito obrigado. Deixa seu comentário, a sua dúvida, a sua pergunta e ajude a gente também a responder as perguntas que porventura a gente não conseguir responder todas, que vai fortalecendo aí o canal e nos motivando também a trazer novos vídeos sobre as perguntas, sobre as dúvidas de vocês. Então, mais uma vez, muito grato, Daniel. Obrigado, João. Pela partilha. Obrigado. E é isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Quem entrevista aqui mesmo? Acho que eu, né? Eu entrevisto você? Eu entrevisto você. Na verdade não é bem entrevista, daquele jeito, um comentando o outro. Tá, beleza. Olá, pessoal. Que bom estar aqui com vocês.